Olá, meu nome é Juliane e nós vamos falar sobre a história do alienista, que inicialmente já existe uma discussão sobre ser um conto ou uma novela, mas nós vamos aprofundar isso posteriormente. E essa obra ela é do período do realismo, e como diz o Machado de Moisés, é um movimento literário que a referência cultural e histórica é a ciência. E essa ciência se iniciou dominante e inquestionável na metade do século XIX. E é muito interessante essa obra porque a ideia da ciência em si, ela é muito representada no protagonista da história, que é o Simão Bacamarte. E essa figura representa essa fé inquestionável na ciência, de que a ciência resolveria todos os problemas da época. Essa história ela foi publicada inicialmente em uma revista, A Estação, em 1881 e posteriormente em 82 foi publicada no livro Papéis Avulsos. E é muito interessante essa figura do Bacamarte, porque logo no início tem uma fala dele, a ciência, disse ele à sua majestade, é o meu emprego único, Itaguaí é o meu universo. Então logo no início dá para perceber essa crença nele, que ele não questiona em nenhum momento durante o texto sobre a ciência, né? Inclusive ele vai a Itaguaí fazer uma pesquisa, ele abre um manicômio na cidade para internar o que ele considera louco, né? E de início ele interna as pessoas que socialmente são vistas realmente como loucas. Só que depois passa a ser de acordo com o parâmetro dele, do que é loucura e do que não é, e ele vai internando muitas pessoas, ao ponto de chegar de 75% da cidade tá internada no manicômio. Inclusive a esposa dele é internada por ter passado uma noite mal dormida e não ter conseguido escolher entre um vestido para ir para uma festa, e ele interna a mulher. E durante a história é possível observar muitos pontos que o Machado de Assis coloca com relação a, justamente na ironia tão particular do Machado, uma reflexão com relação ao egoísmo, ao poder humano. Porque inclusive na figura do barbeiro da cidade, o Porfírio, que ele organiza uma revolução chamada Revolução da Canjica, e o próprio Porfírio ele tem interesses políticos. Então quando ele organiza essa revolução, aparentemente por um interesse de todos, de liberar todo mundo do manicômio, mas quando ele percebe que o Simão não está recebendo dinheiro do governo para manter essas pessoas internadas lá, ele desiste e, na verdade, se alia ao Simão e continua com a internação das pessoas. Então, percebe-se muito essa reflexão e essa crítica acerca do poder acima de tudo. Para a gente tratar de questões como forma e conteúdo, a gente retoma um pouco daquela discussão sobre a obra ser um conto ou uma novela. Muitos críticos eles opinam e acontece toda essa divergência. Mas o maior motivo da nossa escolha para tratar dessa obra foi justamente por estar dentro dessa fase realista machadiana, né, com força. E tem um detalhe bem interessante que a obra ela foi publicada em 1822 e essa foi a época em que as ciências humanas e as tecnologias estavam em ascensão. Então a ciência ela tinha um poder absoluto na sociedade e Machado escreveu a obra alienista com base em todo esse contexto. Então o autor vai criticar todas essas medidas extremas tomadas para curar mentes e curar todos os problemas da raça humana, que era a proposta das ciências exatas da época. Então ele vai descrever alguns comportamentos, algumas atitudes, interesses, vai falar sobre relações sociais e sobre o egoísmo humano, né? E como a gente sabe que as reviravoltas fazem muito parte do estilo, né, da estética machadiana, ao final da obra a gente consegue receber uma resposta
da vida humana para todas essas atitudes que o Dr. Simão Bacamarte tá tomando, né? Então ele acaba se trancando na Casa Verde dele e termina vítima da concepção de loucura que ele mesmo criou. Então é uma das grandes ironias, né? Que a gente sempre está falando que a ironia faz parte também da estética machadiana. Então, o Alienista é uma literatura universal e ela é essencial para a gente poder entender esse conjunto, né, das obras do realismo literário brasileiro. Então, é uma bela recomendação.